Oi, pessoal, bom dia. Então, eu vou rapidinho, eu vou fazer um vídeo para vocês em pedacinhos, porque a minha câmera, ela tem uma resolução muito alta, e se eu fizer o vídeo inteiro, vai ficar muito pesado para carregar, tá bom? Vou falar um pouquinho do portfólio, ó. Isso aqui, gente, é um portfólio. Tá vendo a folha? A folha é aquela folha Canson A3, que é aquele bloco que vocês compram, tá? Então, o portfólio é feito com essa folha, com a Canson. Qual que é o formato dele? É do tamanho da folha. Tá vendo a capa? A capa é importante, tá escrito, né? A palavra portfólio. Não sei se tá invertido aí, né? Mas tudo bem. A capa, né? Escrito portfólio. E ela pode ter, ó, tá vendo? O formato que vocês quiserem. Essa daqui, ó, tá até meio junina. Foi escrita com pipoca, foi feito, tá vendo? Olha, com tecido coberto. Se usa um papel mais firme para poder fazer a capa. Pode ser com espiral? Pode. Mas, professora, eu quero fazer uma perfuração e amarrar com fita. Também pode, tá? Então, essa parte de fora é para vocês entenderem que ela é da maneira como vocês quiserem, tá bom? Vou passar para o próximo vídeo. Bom, agora vamos falar um pouco das margens, tá? Do que a gente chama de passe-patou, que é essa moldura que passa em volta das imagens, tá vendo? Ó, aquela que eu falei que tem que ser na cor neutra. Eu quero que vocês observem um detalhe. Tá vendo aqui o cantinho? Não sei se dá pra ver direito, mas ela é chanfrada. Chanfrada assim, ó. Vem até aqui, faz uma diagonal até essa ponta, tá? Então, ela é toda chanfrada. Deixa eu ver se na outra aqui dá pra ver melhor essa ideia do chanfro que eu tô falando. Dá pra ver? Aqui, às vezes, no vídeo, mas, ó, tá? Essa moldura, ela não é fácil de fazer, mas não é também nada complicado. Mas tem que ter muito cuidado e atenção pra fazer. Ó, uma coisa que eu observo, se tá limpo, se não tá rasgado, isso não pode ser feito com régua, gente. Régua, que eu falo assim, rasgado na régua. Isso aqui tem que ser cortado na tesoura ou no estilete, pra ficar bom, tá? Não dá pra eu pegar a régua, vou colocar aqui e fazer assim, ó. Porque olha a diferença. Olha um risco que eu corto com a régua e olha um risco que eu corto com a tesoura. Faz muita diferença. Então, isso é uma coisa que vocês têm que se ater. Cortar ou com a tesoura ou com a régua. Então, agora, no próximo vídeo, eu vou falar um pouco, então, dessa montagem do passe-patou ou da margem. Bom, tem uma espessura definida? Não. Minha espessura pode ser mais ou menos desse tamanho, que dá aqui em torno de 3 centímetros. Ela pode ser um pouco mais larga, como ela pode ser mais estreita, 2 centímetros, é possível, tá? Mas assim, por exemplo, aqui, ó, tá mantendo uma média de 3 centímetros. Eu cortei aqui, ó. Cortei no branco, mas não é pra ser no branco, tá, gente? É nessa cor, porque eu só tô com papel branco aqui em casa. Essa daqui, ó, ficou basicamente com 3,5. Então, o que é o ideal? Você pega a folha, o papel Carmen, o papel Verger, e você vai cortar as tiras, várias tiras no papel. Que aí você vai, com essas tiras, é que você vai, ó, montar, tá vendo? O seu portfólio. Então, você vai colocar, lembrando que existe uma folga aqui, né? Então, eu tenho que medir a tira do tamanho da minha tira de cal. Eu não posso medir aqui,
eu tenho que medir ela aqui. Assim, essa, eu não vou medir essa aqui, eu tenho que medir ela aqui. Entenderam isso? Isso é importante, eu tenho que ir da altura até a base. E eu tenho que ir dessa lateral até lá na outra lateral. A hora que eu faço isso e coloco a outra aqui em cima, ó, aí eu consigo, tá vendo, ó, essa aqui tá certinha, ela tá até o limite, essa tá até o limite. Aí eu consigo fazer uma moldura decente. Mas, pode ficar assim? Não, ela tem que ficar chanfrada, não é? Como eu vou fazer para conseguir fazer isso? Você vai marcar, você não vai colar. Você vai primeiro montar direitinho. Você pode até marcar uma colinha aqui no meio para segurar, mas evita. Primeiro monta, tá? Você vai, primeira coisa, marcar. Fez o de cima, fez o de baixo. À medida que você fez isso, aí você vai vir com a sua régua, pode ser com um lápis, alguma coisa, e fazer essa diagonal. Você tá vendo que tem uma diagonal que começa aqui e termina aqui? Essa diagonal é o que me interessa. Então, é essa diagonal que eu vou marcar. Vou fazer aqui, porque senão eu não consigo fazer em pé. Você pode marcar ela com um lápis fininho, com a própria régua, assim. Geralmente eu dobro. Eu pego a régua, até virar aqui um pouquinho. Eu dobro assim, ó, faço uma orelhinha, tá vendo, ó? Por quê? Porque aí eu pego... Oi, eu vou deixar aqui assim, mais embaixo, pra continuar o vídeo da moldura, tá? Então, lembra? Eu fiz a medição, a alta aqui, o baixo certinho, né? Então, do tamanho daqui até lá no final, dessa altura até essa aqui de baixo, tá? Não me bota aqui, senão vai sobrar. E eu tenho que deixar um passando pelo outro, certo? E aí, então, o que que eu vou fazer, ó? Igual eu falei, coloquei lá. Aí, a partir do momento que eu fiz certinho esses dois cantos, eu vou marcar essa quina em relação a essa quina. Não façam a bobagem de achar que, é um chanfre, vou fazer um quadrado e cortar. Não, você tem que medir exatamente... Desculpa aí que a pessoa tá gripada. Vocês têm que medir certinho, ó, desse cantinho nesse cantinho. Como que eu faço? Eu venho aqui, geralmente eu uso a régua. Você pode marcar com a régua, ó, bota a régua num canto até o outro e dobro a folha de cima, ó, tá vendo? Faço uma orelhinha e marco ela aqui, ó. Tá vendo? Porque aí eu venho, abro ela, faço isso em todos os lados, viu, gente? Faço aqui do lado, faço aqui do outro lado. Porque aí eu venho, aí sim eu pego meu papel e só o outro, por exemplo, esse que tá aqui, ó, geralmente eu faço assim, um eu deixo reto. O outro, ou o de cima e o de baixo, é que eu faço as orelhinhas. Pode ser vice-versa, você pode deixar esse reto e fazer as orelhinhas nesses dois, não importa. Mas o importante é, mantenha as duas paralelas retas, lisas, e as outras paralelas é que você vai fazer as orelhinhas, tá? Então, por exemplo, vamos fazer assim. Então, eu venho, aí eu fiz as orelhinhas, aí eu venho aqui, ó, e corto. Cortei, certo? Então, uma vez que eu cortei, olha aqui, ó. Eu vou dar aqui, tá vendo, ó? Que ficou a quina, olha aí, ó. Tá vendo? Então, uma vez que eu cortei de cá, cortei de lá, esse papel tá cortado certinho, o meu aqui não tá porque eu tô só fazendo pra vocês terem uma ideia. E aí, eu coloco daqui, aí eu tenho condição de vir aqui, ó, e fechar. E fazer a quina. Olha a quina. Certinha daqui até aqui. Isso é fundamental para você fazer um bom portfólio. Tá bom? Então, é assim que você vai proceder em todas as molduras. Se o seu desenho é pequenininho,
você pode fazer uma moldura mais larga. Se o seu desenho é grande, eu vou fazer então uma moldura menor. É importante você manter essa harmonia. Oi, pessoal. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a parte interna do portfólio. Bom, primeira coisa, né? É importante você fazer uma apresentação. Não precisa ter detalhes, pode ser um texto simples, mas uma apresentação do seu portfólio. Do que se trata, seu nome, nome da disciplina, coisas assim, tá bom? Deixa eu ver se esse outro aqui também tem uma apresentação. Tem, ó, tá vendo? Fez uma apresentação, um papel Chamex, fez a moldura, escreveu, fez como uma coisa mais formal, mais de acordo com normas da BNT, mas não tem problema. Professora, eu quero fazer mais livre? Pode fazer, tá vendo? Sem problema, tá? Bom, o que acontece dentro do portfólio? O portfólio, o que é importante ele ter? Somente as atividades que você desenvolveu ao longo do curso, tá? Então, por exemplo, você vai lá na sequência das atividades. Foi uma colagem na aula tal, foi uma fotografia de alguma coisa, foi uma montagem, tá vendo? Então, cada atividade vai ficando em cada página. Se a atividade for na vertical, desculpa, então você sempre coloca a base dela para a parte de baixo, nunca para o lado de cá, tá? Se é uma atividade, né, ou seja, isso aqui é o que a gente chama de retrato, porque fica na vertical. Se é no sentido, ó, esse aqui também é retrato, ó. Tá vendo? Então, bota o pé da imagem para baixo. Se é formato, vamos voltar lá, formato paisagem, tá vendo? Então, Jesus, aqui, ó, deixa eu achar uma aqui. Aqui, ó, essa aqui fica bem fácil de vocês verem. Então, ela fica nesse sentido, sempre para a parte de baixo, pra gente poder abrir o portfólio, né? Então, eu tô aqui, eu tô olhando, eu tô vendo a imagem assim. Aí, a imagem, quando ela tá na vertical, eu olho ela assim, tá bom? Então, isso é importante vocês entenderem. Oi. Então, agora vamos falar um pouco, então, dessas atividades, né? Tá vendo? Vocês vão colocar a imagem, colocar a moldura. Eu vou falar depois só da moldura, tá bom? Olha, tá certo? Não, não tá certo. Você tá vendo que tá torto? E detalhe, a moldura é pra imagem, não é pra cá. Então, essa moldura, ela tinha que estar no entorno da imagem. Professora, mas posso deixar um espaço em branco? Dependendo, se for mais curto, fica até legal. Porém, olha como tá torto. Isso não é legal. Certo? Olha aqui, essa tá bacana. Fez direitinho, botou a imagem, botou no limite, fez a moldura. Vou pegar um aqui desse portfólio, que vocês fizeram, deixa eu ver, eu acho que tá aí no outro. Tá, vou pegar uma mais simples aqui, essa daqui. Ó, pintura. Lembra que vocês fizeram umas pinturas? Lembra aquela pintura da árvore que vocês deixaram margem? Então, o ideal, ó, tá vendo? Ficou até um pouquinho aqui, mas o ideal é cortar. Não deixar aquela margem em branco. Eu acho que aqui no outro portfólio eu tenho. Aqui, achei. Olha. Tá vendo? A técnica daquela aula da árvore. Olha, eu não deixo nada daquele espaço em branco, recorto e faço a moldura. Percebe que essa moldura aqui é bege, na outra que eu mostrei é um marrom escuro. Então, porque tanto faz. O importante é que seja uma cor neutra. Pode ser preto, pode ser marrom, como pode ser bege. Desde que destaque do fundo, que é clarinho. E que não seja uma cor tipo vermelho, amarelo, verde, tá? Eu quero uma cor neutra. Isso é muito importante vocês saberem.
Outra coisa, olha a parte de trás. Na parte de trás, você coloca uma referência da imagem que você fez. Aqui tá a imagem. E aí, atrás, você coloca o nome, a técnica ou a aula, alguma coisa assim, tá? Isso é importante, tá bom? Simples num papel. Bom, pessoal, então agora o último vídeo, na qual, o que vai acontecer? Você vai montar seu portfólio bonitinho, né? Com as imagens e tal, e eu vou olhar seu portfólio lá no dia. Vou ver se a capa tá legal, se você escreveu o nome. O que eu quero que vocês não coloquem de maneira alguma? Glitter, purpurina. Eu tiro nota, tá? Então, assim, pode usar EVA? Pode, mas ó, igual aqui, um detalhe, não faz aquelas coisas de escola, não, tá? Isso é um portfólio profissional, artístico, então evita esse tipo de coisa. Mas posso usar fita, posso usar cetim, posso usar tecido, pode o que você, madeira, o que vocês quiserem, tá? Mas evita o glitter, evite ao máximo a purpurina. Eu não quero, de maneira alguma. Isso eu vou olhar, tá? Então, eu vou querer o portfólio, aqui a capa. Vou olhar dentro. Ah, bonitinho, né? Tem aqui. Tem a imagem, tem as imagens na sequência. Tem a referência da sua imagem aqui na parte de trás. Ah, professora, aquela imagem, você lembra que vocês têm uma que tem uma... Vocês pintaram e tem uma fotografia? A fotografia vocês podem botar aqui. Bota a fotografia aqui, que é a referência da pintura que vocês fizeram. Coloca ela menor, coloca aqui, entendeu? Aqui na frente, eu só quero a imagem. Pode assinar a sua obra. Não quero confusão, não quero nada que não valorize a sua imagem, tá? Eu vou olhar isso. Limpeza, correção... sem amassar, sem estar amassado demais, sem sujeira, tá? E é isso que eu vou observar no seu portfólio. Professora, posso colocar uma mensagem no final, alguma coisa assim? Pode. Olha aqui, ó, essa aluna que fez, olha que simpático, né? Uma frase que impactou ela, por exemplo, vou mostrar uma resposta poética, por exemplo. Olha que interessante. Ela fez um trabalho, ela puxou um texto, então ela montou. Então, assim, são esses cuidados, esses detalhes que eu quero ver no portfólio de vocês. Ele pode ser um texto, mas ele tem que estar um texto também apresentado dentro do todo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que esteja claro, que não tenha dúvidas, mas qualquer coisa... é só entrar em contato comigo. Beijo!